Bom dia, eu resolvi regravar essa parte, esse segmento da quarta aula, porque na versão anterior eu havia cometido uma imprecisão na hora de apresentar o argumento. Então, esse é o texto que eu deixei para vocês como leitura para essa semana e que é também objeto do exercício que vocês vão entregar na sexta-feira. É o texto, esse proslógio de Santo Anselmo. E esse é um texto clássico, né, na história da filosofia, justamente por apresentar isso que ficou conhecido como argumento ontológico. Há várias versões do argumento ontológico, algumas mais sofisticadas, que é a do Santo Anselmo, mas essa é um local assim clássico, né, para a referência clássica para esse assunto. Então, por isso que eu estou recomendando a leitura dele. E ele é um argumento importante na história da filosofia e ele é usado até hoje. Há alguns filósofos que, que, que usam versões contemporâneas desse argumento até hoje. Então, o que o texto diz? É apenas uma observação sobre o texto. A parte que nos interessa é apenas a parte inicial, que tem um argumento, né, no capítulo 2. Os demais capítulos do proslógio falam dos atributos de Deus, né, da perfeição, infinitude, eternidade de Deus. E essas são interessantes vocês, pelo menos, lerem, assim, olharem rapidamente, né, essa parte do texto, para se familiarizarem, aqueles que nunca leram. Mas o objeto mesmo do nosso estudo aqui é o capítulo 2. Mas antes, no capítulo 1, existe uma exortação que ele faz, uma espécie de oração, né? E isso é interessante porque o texto é um texto que pretende provar a existência de Deus, mas ele começa pedindo ajuda a Deus para que seus pensamentos sejam assim, para que ele receba uma intuição, uma inspiração para melhor provar a existência de Deus. Então isso é interessante porque o ponto de partida do Santo Anselmo é o de um religioso, né? Ele não é um ele não parte de um ponto assim neutro, né? Vamos ver se Deus existe ou não existe. Não, o ponto de partida dele já é a de uma pessoa que acredita em Deus. Então isso já foi comentado várias vezes por autores posteriores, né? E é algo que a gente tem que levar em consideração também, né? Então vamos ver. Vamos ver o que diz. Capítulo 2, ele apresenta a prova dele da seguinte maneira. O incipiente, quer dizer, a pessoa que não sabe, que é ignorante, o incipiente disse em seu coração: Deus não existe. Então, esse é o ponto de partida, tá? Essa é uma prova, digamos assim, negativa, né? O que ele vai mostrar é que essa afirmação, ou essa afirmação, Deus não existe, dita por um, por um ateu, um agnóstico, um ateu no caso, né? Que Deus não existe. Ela ou ela não faz sentido por ser contraditória, ou a pessoa que a profere não está falando de Deus. Porque Deus, ele diz, é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então, se eu entendo o que essa frase diz, o Deus não existe, eu entendo a frase Deus não existe, né? E supostamente a pessoa, o ateu, quando faz essa afirmação, entende, né? Ele está de fato falando de Deus. Ele está dizendo que Deus não existe. Então, o que ele estaria dizendo, segundo Santo Anselmo, é que o ser do qual não se pode pensar nada maior não existe. E aí ele deriva disso uma contradição. Ele diz o seguinte: ora, aquilo que ele, o incipiente, compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Quer dizer, quando ele fala de Deus, ele está pensando em Deus, mesmo que ele entenda que Deus não existe, né? Pelo menos Deus tem que existir pelo menos na mente dele. E o que o ateu está dizendo é que esse Deus que ele imagina, ou que ele, cujo conceito ele compreende mentalmente, não existe na realidade. Então tem dois tipos de existência aqui que ele distingue: existir na imaginação, na inteligência,
e existir na realidade. Aí continua. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, se existe só na inteligência, não existe na realidade, este mesmo ser do qual não se pode pensar nada maior tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Por que seria possível? Então, logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Então, qual que é o argumento dele aqui? Ele está dizendo assim, bom, digamos que a gente conceba o ser do qual não se pode pensar nada maior. Se eu entendo isso, então esse ser tem de existir pelo menos na minha inteligência, né? Porque eu compreendo a frase, Deus não existe. Então eu tenho que ser capaz de conceber Deus. Mas se eu sou capaz de conceber Deus, então eu tenho que entender que o ser do qual não se pode pensar na maior tem de existir também na realidade, porque se ele existisse só na minha mente, então existiria um outro ser que existe também na realidade, não apenas na minha mente, e esse outro ser seria maior do que esse que existe só na minha mente. Então, digamos que eu tenho dois conceitos aqui de Deus, né? Um é o conceito de Deus que diz assim, Deus é o ser do qual não se pode conceber nada maior, mas ele existe só na minha mente, na minha inteligência. E aqui tem um outro ser, que tem os mesmos atributos desse primeiro, só que existe na realidade também. Então esse segundo, que existe também na realidade, tem que ser maior que o primeiro, porque ele tem todos os atributos do primeiro e mais uma, que é o de existir na realidade. Então o Santo Anselmo considera que o pensamento de que Deus não existe é um pensamento incoerente ou contraditório, sem sentido, né? Ou a pessoa não está falando de Deus, ela não está falando do ser do qual não se pode pensar nada maior, ela está pensando num ser que existe só na inteligência, portanto existe um outro maior, então não é Deus que ela está pensando. Ou se ela está pensando em Deus, ela tá se contradizendo, porque ela está dizendo que esse ser sobre o qual ela está pensando não admite um outro maior, mas de fato existe um outro maior, que é o que existe também na realidade. Então esse é o argumento de Santo Anselmo, esse é o argumento ontológico. A característica central dos argumentos ontológicos em geral é que eles extraem a existência do pensamento, do mero conceito. Então, a premissa, digamos assim, afirma ou explicita um determinado pensamento, um conceito, e a conclusão extrai desse pensamento, desse conceito, a sua própria existência. Então essa é a característica central. Aqui tem um apêndice, na época mesmo de Santo Anselmo, um monge chamado Gaunilo escreveu uma objeção. Então, uma objeção ao argumento de Santo Anselmo. Então, Gaunilo não é um ateu, né? Ele é um monge, enfim, um religioso, só que ele não ficou satisfeito com o argumento de Santo Anselmo. Então ele escreveu aquela objeção. Vocês veem, aparece lá no texto que eu deixei no Moodle da disciplina, que é uma cópia do texto de Santo Anselmo que foi publicado na coleção Os Pensadores. Então, um apêndice ao proslógio é a objeção de Gaunilo, e depois tem a resposta do próprio Santo Anselmo, né? Então, o que o Gaunilo diz? O Gaunilo diz, bom, se o raciocínio de Santo Anselmo tivesse de fato demonstrado a existência de Deus, então eu poderia demonstrar a existência de muitas outras coisas. Por exemplo, eu poderia demonstrar a existência de uma ilha perfeita, né? Uma ilha afortunada, ele diz. Penso numa ilha que nunca foi visitada por ninguém, e eu imagino que essa ilha é maravilhosa, enfim, tem todas as qualidades assim, que a gente pode pensar numa ilha. Mas, enfim, ninguém jamais descobriu onde fica essa ilha. E aí o Santo Anselmo, o Gaunilo diz, bom, se o argumento de Santo Anselmo demonstrasse que pretende, fosse correto, então bastaria eu pensar nessa ilha e ela teria de existir, né? Porque ela também seria a ilha da qual não se pode pensar nada maior, digamos, né? E então ele escreveu o seguinte: venha qualquer pessoa dizer-me que tudo isso existe, a ilha, e eu compreenderei facilmente,
pois as suas palavras não apresentam para mim nenhuma dificuldade. A gente entende a frase, né? Mas se ainda essa pessoa quisesse acrescentar como consequência, tu não pode duvidar mais que essa ilha, a melhor de todas que há na Terra, exista de verdade em alguma parte. Não apenas se alguém dissesse que a ilha não apenas a gente pode imaginar a ilha, mas ela tem que existir, porque conseguiste formar uma ideia clara da mesma na tua inteligência, e como é melhor que uma coisa exista na inteligência e na realidade do que apenas na inteligência, quer dizer que se eu estou pensando na melhor ilha possível, então é melhor que a ilha exista e não seja apenas imaginada. Então segue-se que ela necessariamente existe. Se alguém dissesse isso, né? Porque se não existisse, qualquer outra terra existente na realidade seria melhor do que ela. E assim ela, que tu pensas a melhor de todas, não seria mais a melhor. Se, digo, essa pessoa presumisse, com semelhante raciocínio, que eu devesse assumir a existência daquela ilha, acreditaria que estivesse brincando. Quer dizer, ele não aceita o raciocínio, tá? Ele acha que o fato da gente pensar numa ilha perfeita, uma ilha da qual não se pode pensar nenhuma outra melhor, disso não se segue que essa ilha existe. E então, da mesma maneira, a gente não pode concluir que Deus existe meramente concebendo ele como um ser do qual não se pode pensar nada maior. Então esse é o raciocínio, a objeção do Gaonira, uma objeção muito boa, né? E o Santo Anselmo respondeu então a essa objeção. Ele disse que ele aceita o argumento de Gaonilo para a ilha, mas o caso de Deus é sui generis, que no caso da ilha, de fato, não se segue a existência da ilha, mas do caso de Deus se segue porque a ilha não é o ser do qual não se pode pensar nada maior, a ilha não existe necessariamente. Ilhas são coisas assim contingentes, existem num tempo, podem deixar de existir depois. A existência delas não é necessária. Mas no caso de Deus, não. No caso de Deus, a existência de Deus é necessária e não há o atributo é diferente. A gente não consegue, pelo conceito, ele argumenta, né? A gente não consegue, se a gente entende o conceito, então a gente entende que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, e isso não vale para a ilha. Então, o Santo Anselmo responde ao Gaonilo dizendo que o argumento dele é bom, mas não se aplica a Deus, né? Há outras objeções que apareceram mais tarde, né? Depois vou mencionar. Bom, mas eu queria antes comentar essa versão mais contemporânea, que tem uma versão mais contemporânea do argumento. Vocês encontram alguns autores contemporâneos que apresentaram, né, argumentos ontológicos. E algumas versões desses argumentos ontológicos contemporâneos são versões chamadas modais, né, porque usam o conceito de possibilidade ou necessidade. Então, a gente pode, o ponto de partida desses argumentos geralmente é assim, nos é pedido que a gente imagine todos os mundos possíveis, ou que pelo menos assim conceba isso, né, a possibilidade de uma infinidade de mundos. Quer dizer, esses são mundos que não existem na realidade. Tem o mundo atual, o nosso mundo, enfim, o nosso universo. Mas a gente pode imaginar universos diferentes do nosso, né? Por exemplo, poderia imaginar um universo em que eu não estivesse gravando esse vídeo agora. Então, esse seria um universo um pouquinho diferente do universo atual. A gente poderia imaginar um universo onde essa caneta aqui, em vez de ser azul, fosse vermelha. Um pouquinho diferente, do resto tudo permaneceria igual. E a gente pode pensar em, enfim, uma infinidade de pequenas mudanças como essa. Cada uma delas seria um mundo possível, diferente do atual. Então a gente tem uma infinidade de mundos possíveis, né? Alguns são muito diferentes do mundo atual, outros são bem parecidos com o mundo atual, só tem pequenas diferenças. Bom, agora vamos imaginar que a gente pudesse, digamos assim, conceber, né? Ou pelo menos pensar na totalidade dos mundos possíveis. Nesse caso, a gente pode pensar que num desses mundos possíveis Deus existe. Pelo menos num desses mundos possíveis Deus existe, porque nós conseguimos conceber Deus. A gente consegue imaginar Deus. Portanto, se Deus é imaginável, então é possível que ele exista, mesmo que de fato não exista. Tá? Então a premissa do argumento pede que a gente conceda a possibilidade de Deus existir.
mesmo que a pessoa, em geral, os ateus concedem isso, né? Eles dizem, Deus não existe, mas claro, poderia existir, mas de fato não existe. A gente não tem nenhuma razão para achar que existe, algo assim. Então, os ateus não dizem assim que Deus é impossível, em geral. Em geral, eles dizem Deus não existe. Poderia existir, mas não existe. Mas se tu, então esse argumento diz o seguinte: bom, se tu aceita que poderia existir, que Deus poderia existir, então isso quer dizer que num desses infinitos aí mundos possíveis, num desses mundos possíveis Deus existe. Né? Ele é imaginável, então naquele mundo lá ele existiria. Mas, como Deus é um ser necessário, ou ele existe necessariamente ou ele não existe. Necessariamente não existe. Então, se é possível que ele existe, que ele exista num mundo possível, o argumento diz, se é possível que ele exista num mundo possível, mesmo que não no mundo atual, né, com ponto de partida, se é possível que ele exista num mundo possível, então nesse mundo possível ele tende a existir necessariamente. Mas o que significa existir necessariamente? Significa existir em todos os mundos possíveis. Algo é necessário se existe em todos os mundos possíveis. Portanto, se existe em todos os mundos possíveis, existe no mundo atual também. Então, esse é o argumento, essa é uma das versões do argumento ontológico, né? Contemporâneo, o argumento ontológico modal. Bom, houve, assim, na história da filosofia, muitas críticas a esses argumentos, é um argumento muito discutido, e ele foi discutido, então vocês encontram críticas assim a essas provas da existência de Deus, não apenas esse argumento, em Hume, em Kant, e num autor contemporâneo tem um livro importante, talvez o livro assim contemporâneo mais sistemático, que mais sistematicamente trata, né, que mais sistematicamente apresenta essas críticas, esses argumentos, é um livro de John Mackey, um professor já falecido da universidade, se não me engano, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E o livro se chama O Milagre do Teísmo, tá? Mas infelizmente esse livro não tem traduzido para o português. Mas há vários comentários aos trabalhos assim de Mackey. Ele é bastante citado. Então vocês podem conferir, por exemplo, o verbete do professor Agnaldo Portugal, da UNB, sobre a existência de Deus, que eu deixei linkado na página da disciplina. Ele faz um comentário, né, sobre essas provas da existência de Deus. Então, o exercício de vocês para essa sexta-feira consiste em formular objeções e ver se essas objeções ao argumento ontológico e discutir se essas objeções procedem ou não procedem, tá? Então vocês têm que responder a pergunta se o argumento ontológico de fato prova a existência de Deus. Então eu vou deixar vocês pensar um pouco sobre isso, e na quarta-feira nós vamos discutir isso na nossa aula síncrona.